A minha esposa Helena acabava de ser promovida com uma remuneração irrecusável, fora encarregada de restaurar o altar de uma igreja, em uma vila próximo à cidade de Friburgo, no estado de Brisgóvia, na Alemanha. Uma vila antiga de interior. Apesar de não gostarmos do norte, principalmente no inverno, pelos seus longos dias de escuridão e o frio inumano, o dinheiro e a facilidade de termos uma casa nos esperando e o plano de retornarmos assim que o seu trabalho estivesse concluído, nos fez aceitar a proposta. Bem, eu me chamarei aqui de Jacob, e todos os nomes que usarei são fictícios, pois sei que muitos podem não acreditar, mas o sobrenatural é real. Então, para não ser taxado de louco por alguns membros do canal, eu usarei nomes fictícios, até mesmo para não comprometer o canal. Bem, eu sou brasileiro, mas vir morar na Alemanha tem mais de 30 anos, e aqui eu vou levando a minha vida. Bem, sem questionar as possibilidades do que viesse a acontecer, eu fiz o que fazia sempre. Aquilo que é de costume para alguém desempregado e que insiste em viver da sua própria maneira, remando contra a corrente e tentando ao mesmo tempo negociar com ela, usando a sua imaginação. No meu caso, eu escrevia histórias, um roteiro e, quem sabe, um romance. Bem, eu nunca consegui ganhar dinheiro com isso e com nenhuma dessas atividades, e trocaria toda a imaginação e toda a inspiração do mundo para voltar atrás no tempo e não ter que vir para este lugar, tão pequeno quanto escuro e tão frio e implacável quanto a surpresa macabra que iria nos assolar nos próximos dias. Era uma cidade isolada, em uma floresta congelada, onde todos os habitantes poderiam ser contados nos dedos, assim que entrassem no único supermercado que existia por ali. Nos mudamos com nosso filho Santiago, o qual eu tomava conta desde que nasceu. Eu estava farto da cidade grande e não conseguia trabalho, e cheguei a um ponto, para lhe ser honesto, que eu nem queria trabalhar mais. Então, quando a minha mulher entrou em nosso apartamento, radiante e com a sua nova proposta, não pensamos duas vezes. Por que não? Nos mudamos o mais rápido que podemos. A casa era espaçosa em uma vila, onde outras casas eram cercadas por uma floresta coberta de neve, que, segundo os vizinhos, nos dá uma sensação de segurança, de que não existe nada do outro lado. Bem, eu não preciso dizer que em poucos dias já sabíamos que tipo de lugar era aquele. Um lugar pequeno e tranquilo, entediante, onde as pessoas vivem um dia após o outro sem esperar que o futuro seja lá muito diferente do passado. Helena havia ido visitar a igreja, a qual restauraria. Santiago, em seu primeiro dia na escola, esperava que eu fosse buscá-lo mais cedo, pois tudo era novo para todos nós. E eu estava em casa, sozinho, trocando o papel de parede de um dos quartos, quando ele apareceu em nossa porta. Ouvi do alto da escada. Eu pus o pincel com a cola no parapeito da janela e observei por algum tempo, e pensei que esses encontros se dessem no verão, onde viajantes perdidos e cansados como ele despertassem um tipo de pena e empatia
naqueles que se encontram em determinada parte do dia, também sozinhos. Eu fiquei encarando a porta fechada, indeciso se deveria abri-la ou não. Olhei pela janela da cozinha e ele ainda estava lá, na mesma postura como havia chegado, e desta vez lambeu uma das patas. Por que não? Eu abri a porta lentamente para não assustá-lo, e para minha surpresa, ele não estranhou quando me aproximei. Pelo contrário, ele permaneceu parado, na escuridão da tarde, como se esperasse que eu o convidasse para entrar. Bem, e foi o que eu fiz. E quando eu saí da frente da porta aberta, eu disse: "Vem, pode entrar." Ele pulou para dentro de casa e timidamente circulou entre as minhas pernas, roçando seu pelo branco acinzentado e gelado, de maneira amistosa e satisfeito. Bem, eu tinha que ir buscar o meu filho na escola. E antes de ir embora, eu abri a geladeira e coloquei um pouco de leite em um pires perto do radiador. "Olha, garotão, daqui a pouco eu volto", eu lhe disse antes de sair. Santiago não parecia ter gostado muito da nova escola, o que é normal. As outras crianças já se conheciam. A classe já estava formada, o tal momento de adaptação. Bem, ele nem me olhou direito. Perguntei como foi o seu dia e ele respondeu que foi bom. Respondeu seco. E então fomos caminhando dentro da escuridão das 4:30 da tarde, de volta para casa. "Vamos lá, filho. Amanhã será melhor." Eu tentava animá-lo. "Ah, eu não gosto daqui", ele respondeu, chutando a neve presa na calçada. "Mas, filho, nós acabamos de chegar, cara." "Ah, eu não gosto daqui. Eu não conheço as outras crianças." Bem, eu possuía um trunfo. E para não estragar a surpresa, eu lhe disse: "Tem alguém lhe esperando lá em casa. Ele veio nos visitar hoje." "Quem?" "Você vai ver quando chegar em casa. Eu acho que vocês serão bons amigos." "Ah, eu não quero ter amigos aqui." "Mas esse é diferente. Você vai gostar dele." Não falei mais nada até entrarmos em casa. E quando terminamos de jantar, esperei pela objeção da minha mulher. Ela olhou para o menino com o cão abraçado e me pegou pelo braço falando baixinho: Você não deveria ter prometido a ele, meu amor." "Por que, Helena?" "Ah, sei lá. E se esse cachorro for de algum vizinho? E se alguém vier procurar por ele?" "Ah, eu não acredito. Ele não tem nenhuma coleira e nenhuma identificação." "Mas você viu atrás da orelha? Se tem alguma marca, sei lá, algum chip?" "Claro que sim, meu amor. Eu não encontrei nada. Nem castrado ele é. E além disso, se alguém quiser o cão de volta, nós compramos um novo para o Santiago. Confie em mim. Eu acho que esse cachorro está perdido há muito tempo e veio de dentro da floresta." "Ah, então tá bom, Jacob. Mas você vai me prometer que vai conversar com ele. Vai tentar explicar para o nosso filho que talvez esse cachorro tenha um dono e que você não sabe se ele ainda pode ficar aqui." "Olha, meu amor, eu farei isso com certeza, mas não hoje. O Santiago parece ter tido um dia difícil na escola. Amanhã eu converso com ele. E afinal, como foi o trabalho?" "Ah, eu fui visitar a igreja hoje. A restauração do altar será breve e logo." "Logo o quê, meu amor?" "Ah, eu também não sei. Eu ainda não sei se eu gosto dessa cidade. É que é pequeno demais."
Eu sei, meu amor, mas vamos dar uma chance ao lugar e fazer o melhor que pudermos para mantermos uma atitude positiva antes de sairmos daqui. Nós acabamos de chegar, não é mesmo? É, você tem razão. Bem, futuramente eu descobri que o cão era da raça Inuit do Norte, um tipo de cão-lobo e muito comum em lugares frios, principalmente pela sua semelhança com lobos, e alguns até vivem em florestas. Na sala, perto da lareira, o menino alisava as costas do cão em um gesto automático, enquanto assistia TV. E o cachorro permanecia relaxado com a cabeça canina deitado em seu colo. O garoto me chama ao perceber algo estranho com o animal. Papai? O que foi, Santiago? Os olhos dele, papai. Por que são assim? Assim como, filho? Assim, ó. Deixa eu ver. Me levantei enquanto Helena respondia e-mails clicando o celular na mesa da cozinha. E foi a primeira vez que eu havia examinado o cão de maneira mais minuciosa. Eu havia mentido, ou melhor, blefado, quanto ao chip detrás da orelha que, para minha sorte, ele não possuía mesmo. Mas sentei ao lado de Santiago e permiti que as nossas mãos se encontrassem entre os tufos de pelos brancos acinzentados. O animal me parecia saudável, e apesar de magro, não evitava as nossas carícias. O que eu acreditei ser docilidade naquele momento, e o que mais tarde se revelaria cansaço. O examinei com atenção por cima da cabeça, e tirando uma ou outra cicatriz coberta de pelos, o levantei e instintivamente joguei a cabeça para trás quando encontrei os seus olhos. Bem, eu nunca tive um cachorro, mas os olhos daquele não possuíam uma estrutura canina, pelo menos iguais aos cães que eu havia visto até hoje. Havia algo de errado com aqueles olhos. As suas pupilas eram vermelhas como brasas, e as íris eram impenetravelmente negras, ou polido uma pedra vulcânica e os pusesse por dentro da órbita do animal, lhe dando a mesma aparência de uma estátua. Uma aparência bizarra, como se a pupila estivesse vazando sangue, e o restante negro por todo o globo ocular, como se fossem os olhos de um boneco. O peguei no colo com cuidado, e enquanto meu filho se distraía com a televisão, levei o cão até a cozinha, onde Helena agora empilhava a louça do jantar dentro da pia, e disse: Helena? Ela sorri e me pergunta o que está acontecendo. Helena, deixa eu te mostrar. Olha isso aqui. Você acha que tem algo de errado com os olhos deste cão? Deixa eu ver. Você já deu comida para ele? Sim, eu dei um pires com leite e um pedaço de carne, mas eu não tenho certeza se ele comeu ou bebeu. O leite parece intocado. Nossa, mas que estranho. Ela se espanta ao encarar o cão. Bem, eu espero que não precise levá-lo ao veterinário, eu disse, me esquecendo de baixar o tom de voz. Ele está bem, mamãe? Santiago, atento, indaga da sala. Eu acho que sim, Santiago. Sabe, amanhã, depois que eu deixar o menino na escola, eu vou procurar um veterinário, só para ter certeza. Olha, meu amor, tomara que não seja caro, hein, Jacob? Sempre que ela comenta algo sobre os preços, eu tenho a impressão que ela está dizendo: está na hora de você arrumar um trabalho, meu amor. Bem, não deve ser caro, não por aqui. Vamos ver. Olha, eu acho que deveríamos ficar com este cachorro. Eu sinto que ele pode trazer sorte, um movimento pela casa.
talvez um check-up e algumas vacinas no mais, pois esse cão é bem dócil e será uma ótima companhia para o Santiago. E quando eu coloquei o cão no chão, outra vez ele se virou para mim e eu tive a impressão que ele me encarava, com a cabeça erguida na minha direção. E mesmo me sentindo incomodado, eu continuava observando o fundo vermelho dos seus olhos. A jovem veterinária se chamava Marette, e não foi difícil achar o seu telefone. Eu expliquei-lhe sobre o cão, e ela me disse que poderia passar na minha casa para ver o animal antes de decidir vaciná-lo ou não. Olha, por aqui cuidamos mais de bois, vacas e animais de pastos. Ela me alertou pelo telefone. Alguns búfalos. Mas desde que eu comecei a trabalhar, nunca me requisitaram nenhum tratamento para os cães, como se eles não precisassem, o que eu acho muita crueldade, pois muitos os abandonam quando adoecem. Bem, esta era a situação que nos encontrávamos. Eu a expliquei que aquele cão, sem dúvida, havia sido abandonado. E lhe falei sobre o meu filho que se apegara ao animal e que havia nos contado que na noite passada havia acordado com o cão em cima de sua cama no escuro do quarto, emitindo sons estranhos que não o deixava dormir. Na verdade, o menino, logo de manhã, cansado pela falta de sono, nos dera certeza que o cão havia falado com ele. E que repetira a noite inteira que deveria encontrar o Cane. Cane? Que merda é essa? Ah, pouco me importa, pois cães não falam. Eu pensei. Mas nem eu e nem a minha esposa queríamos tão pouco incomodá-lo ou inibir a sua fantasia. A veterinária me perguntou se havia algo a mais, se eu percebi alguma característica peculiar no cão. Então, eu lhe contei sobre os olhos. Alô? Oi, alô? Pensei que a ligação tivesse caído, mas a veterinária, se desculpando pelo silêncio e muito solícita, me disse com a sua voz calma que me encontraria imediatamente e que à primeira vista não havia nada para se preocupar. A Marette era jovem, com certeza não tinha mais do que 27 anos. Tímida, nos cumprimentávamos e eu a convidei para entrar. Você trabalha nessa cidade há muito tempo? A perguntei. Eu nasci aqui e a minha família sempre foi muito interessada em animais. Bem, eu e a minha esposa acabamos de nos mudar, tem poucos dias. E de onde vocês vêm? De Estocolmo. Olha, por aqui é bem diferente, vocês já devem ter notado. Mas onde está o cão? Só um minuto, ele deve estar no quarto do meu filho. Uma brisa fria entrava pela janela encostada. O cão, encolhido por cima da cama, estava dormindo, e assim que eu passei pela porta, os seus olhos vermelhos e negros se abriram, refletindo um pouco da claridade que restava dentro do quarto. E quando fui pegá-lo, ele esquivou-se e correu em disparada passando por mim, descendo as escadas. Eu me apressei. E quanto menos esperava, o cão parou no início da escada e ficou ali, encarando e rosnando para Marette. Bem, eu achei aquilo estranho, pois o cão sempre foi dócil. Eu acho que ele se assustou. Ela me disse sorrindo. Bem, ele estava dormindo quando eu entrei no quarto. Coitadinho. A jovem veterinária abre alguns botões da sua blusa e disse que era para mim fazer a mesma coisa
e colocar a cabeça do cão entre os meus peitos, pois eles adoram o calor humano. Ela também disse que costumava fazer isso quando criança para acalmá-los. Bem, ainda neste momento, o cão a encarava e continuava rosnando para ela. E eu a observava e podia ver os seus seios firmes como se fossem duas montanhas, onde o calor do seu corpo as tornava levemente avermelhadas. Bem, eu tenho que ir agora. Ela abotoou a blusa com o rosto corado. Como assim? Ah, não há nada de errado com o cão. Mas e os olhos dele? Ah, estes cães são muito comuns nesta região. E ele está ali, rosnando para mim, porque já se adaptou à sua família. Então, ele me considera uma intrusa. Relaxa, eu os conheço perfeitamente. São animais tipicamente noturnos, e por isso, os seus olhos têm estas características. Olha, Sr. Jacob, não há nada de errado com ele. Deixe apenas que durma durante o dia, por algumas horas. Eles não precisam de muito descanso, pois eles são mais ativos de noite para caçar. Mas e as vacinas? Devemos castrá-lo? Não, vocês não precisam fazer nada. Eles gostam mais de estar entre humanos do que correr atrás das fêmeas de sua própria espécie. E foi muito bom que ele escolheu a sua casa. É um sinal de sorte. Ele chegou na hora certa, sabia? Bem, eu tenho que ir agora. Tenha um bom final de semana, Sr. Jacob. Mas tão rápido? Quanto lhe devo pela consulta? Nada. Absolutamente nada. Esta é a primeira vez que lhes visito, não é mesmo? Ela caminhava na direção da entrada esperando que eu lhe abrisse a porta. Sensual e um tom jocoso, ela acaricia os seios e diz que a primeira vez sempre é de graça. Não é assim que vocês dizem nas grandes cidades? Bem, eu não sei. Pensava enquanto a via entrar no carro, ajeitar o cabelo num coque e sumir contra a luminosidade tênue de um sol que começava a se esconder. Era noite de sexta-feira e uma lua tão cheia que eu nunca havia visto antes. A minha esposa Helena havia passado pela escola, feito compras e trouxe consigo algumas latas de comida para o cão. Ela e Santiago estavam na sala, e o cachorro na porta da varanda também olhava para o céu sem estrelas e uivava para a imensa lua. Assim como vários outros cães da vizinhança. A lua dava-lhe um tom amarelado, passando para vermelho sangue, em suas órbitas negras e brilhantes. O bicho estava imóvel uivando. E foi nesse instante que eu senti um calafrio arranhar a minha alma, passando pela espinha e deixando cada fibra do meu corpo congelado. E enquanto eu lavava os pratos, eu vi da janela da cozinha um movimento balançar os galhos soltos e poucos iluminados em diferentes pontos da floresta escura. A água corria pelas minhas mãos e eu estava paralisado, atento, e subitamente vários lobos saem da floresta. Um bando deles. Uma alcateia passa pela nossa rua e se espalha freneticamente. Alguns parando na porta dos vizinhos e outros seguindo adiante até eu perdê-los de vista. E quando eu fechei a torneira, eu escuto um grito vindo da sala. Helena me chama. Jacob, rápido! Ela estava abraçado com o nosso filho Santiago. A criança em pânico gritava que não queria ir.
Me sentei ao lado deles, pois eu nunca havia visto meu filho daquela maneira. Helena também estava assustada e o abraçava. Não quer ir para onde, Santiago? Calma, filho, calma. Onde está o cão? Perguntei para Helena. Ah, eu não sei de cão nenhum. O que importa um cachorro numa hora dessas, Jacob? Ela apontava para o menino. Ele vai encontrar o Cane, mas eu não quero ir. A criança continuava aos prantos, soluçava de pavor. O que você está falando, meu filho? O que é Cane? Helena o beijava na testa, enxugando-lhe as lágrimas. Bem, eu não sei por que fiz isso, mas fui para o quarto procurar pelo cão e não o encontrei. A janela estava aberta pela manhã e ele deve ter saído por ali. Antes, uma brisa, e agora o vento frio da noite balançava as cortinas. Fechei a janela e, enquanto o fazia, olhei para a lua cheia enorme e radiante, fingindo que iluminava a escuridão, prestes a nos engolir. Enquanto uma orquestra de uivos vinham lá de fora. Olhei debaixo da cama e nada. Procurei pela casa inteira e o cão não estava em lugar nenhum. O menino havia acalmado. Estava deitado no colo da mãe, encolhido, quase adormecido. Helena assistia TV, mas eu sabia que apenas as imagens passavam por ela, pois os seus pensamentos moviam-se languidos, confusos, apenas captando o horror que acabara de presenciar vindo dos gritos do nosso filho. O que aconteceu com ele, Jacob? Eu não sei, eu vou sair por 5 minutos para procurar o cão e já volto, ok? Saí e enquanto caminhava, eu vi alguns daqueles cães da raça Inuit do norte, parados, cada um em uma casa, uivando na varanda, não na mesma ordem. Portas se abriam e as pessoas colocavam os cães para dentro. Então, um casal gritou da varanda de sua casa para que eu entrasse em casa, trancasse as portas e colocasse sal grosso na porta de entrada. Por que não nos falaram? Desconhecíamos as regras daquela cidade isolada, distante de tudo e regida pela sua própria antiguidade demoníaca. Não sabia e nem fomos avisados, nem eu e nem a minha família, que não era permitido sairmos de casa, especialmente naquela noite, e que eles haviam esperado como seus ancestrais antes deles por aquele dia, pela completude do ritual sabático Acceptatio Diabolus Pater, que significa a oferenda para o pai dos canes. No interior daquela floresta negra, com seus altares esculpidos em pedras iluminada apenas pela lua sangrenta de dezembro, aquelas bruxas, entre elas a veterinária Marette, que intercederia pela minha vida, me deixaram ver o que eu nunca esquecerei. Elas, as bruxas, sabem que vocês nunca acreditarão em mim e me utilizarão como parte de sua magia de castigos, do medo fecundado no meu interior. Bem, eu estava preso e amordaçado, presenciando aquele ritual, e aquilo destruiu a minha alma. E eu tenho a certeza que carregarei comigo aquilo que presenciei por toda a eternidade. E mesmo que eu implore, não querer existir mais nem aqui e nem em lugar nenhum. Em círculos, elas dançavam em volta de uma árvore de caule grosso, onde uma criatura estava amarrada com ramos de rosas secas. Ali, entre elas, havia uma fogueira.
As bruxas estavam nuas, e mesmo diante aquele inverno rigoroso, e cada uma delas roçava o corpo nas pernas da criatura de aparência monstruosa, quase humana. A coisa deveria medir 2,5 metros. Era monstruosamente forte, pelos falhos e negros que lhe cobriam todo o corpo. E a sua cara era o mais bizarro. Era algo com a mistura de uma cara de búfalo com lobo. E era um ser amedrontador, que dele exalava um cheiro muito ruim, mesmo diante de todo aquele frio. Tudo ficou claro em minha mente. Aquele era o tal Cane do Inferno, e eu era o sacrifício. E quando aquela criatura finalmente foi liberta, as bruxas se afastaram e a coisa veio bufando em passos lentos em minha direção. Baba escorria daqueles dentes enormes e pontiagudos, e naquele momento eu sabia que seria devorado ali mesmo, como um pedaço de carne fresco sendo dilacerado. Eu, exausto e angustiado, entre gritos abafados pela mordaça que agora me sufocava, eu consegui me virar de lado e olhar para trás, quando pude ver o cão do meu filho sair dentre as árvores. Bem, eu não tenho certeza se era ele, mas todos os cães ali eram dessa raça de lobos Inuit do norte. O cão rosnou para a criatura, desviando-lhe a atenção. A fera soltou um urro ensurdecedor na direção do cão, mas sem temer mal algum, o cão foi para cima daquela coisa. Aquele cão era muito rápido, mas qualquer deslize seria o seu fim. Eu juntei todas as minhas forças e fui conseguindo me soltar aos poucos. E quando as bruxas perceberam, elas tentaram me conter. Porém, do fundo da floresta foram saindo incontáveis cães-lobos. Talvez a mesma matilha que presenciei mais cedo. Aquela fera pegava um por um dos cães e os rasgavam ao meio como se fossem papel. Mas a quantidade de cães era tão absurda que até as bruxas correram desesperadas. Quando finalmente consegui me soltar, não contei história. Corri o máximo que pude e me deparei com uma das bruxas em fuga do local. E eu estava tão transtornado que a joguei contra uma árvore e bati tanto a cabeça dela contra a árvore que só parei quando a sua cabeça estava tão macia e fofa quanto a de um boneco. Bem, eu não sei quem levou a melhor naquela noite, se foram os cães ou a fera demoníaca. Eu estava aos prantos e quando cheguei em casa, a minha esposa, sem saber de nada, trancou todas as portas. Colocamos sal grosso na entrada de casa e ela apenas me consolava. No dia seguinte, eu acionei a polícia, mas naquela vila só havia 2 policiais. E a explicação da polícia foi que uma matilha de cães se confrontaram com uma alcateia de lobos na floresta, o que era muito comum acontecer em noites de lua cheia, na qual os animais ficam mais agressivos. Quanto à bruxa que eu matei na floresta, a polícia disse que era pura imaginação da minha cabeça, pois nenhum corpo foi encontrado. Além do mais, bruxas não existem. E a polícia me aconselhou a deixar a cidade, pois o lugar é pacato, e em poucos dias que eu cheguei, eu já estava causando problemas. Bem, e isso foi exatamente o que eu fiz. Naquele mesmo dia, eu fui embora daquela vila e voltamos para Berlim. E aquele foi o último dia que vimos o nosso cão. Aqui em Berlim, vivemos até os dias de hoje.
e de vez em quando eu viajo para o Brasil. E em breve eu trarei alguns relatos de aparições que vi nas roças de Minas Gerais. Boa noite.